Oi, gente, então, aqui a gente vai falar especificamente do mapa que é feito no momento em que Júpiter e Saturno, né, fazem a sua conjunção. E aí se instaura um mapa, que é esse que vocês estão vendo aí. Esse mapa é um mapa interessante, estimulante, e também intrigante, vamos dizer assim como mínimo, né? É um mapa que traz um movimento muito forte. A começar que o ascendente desse mapa é Áries, né? Então vai trazer aí um dinamismo muito grande, né? Uma necessidade de colocar as coisas em marcha, tá? Eu já tinha falado que Júpiter e Saturno aceleram o tempo. O tempo agora não é mais um tempo linear que corre, é um tempo quântico, né, que dá saltos, né, que vai dar saltos. Isso a gente vai ver, principalmente em termos de inovações, tecnologias novas que vêm, tá? Eu acredito que muita coisa pode acontecer aí, já está acontecendo, né? Mas sem dúvida nenhuma o grande salto desses 200 anos que a gente vai ter aí de evolução vai ser principalmente nas tecnologias, né? Tecnologias essas que vão dar uma facilidade para muitas coisas, mas ao mesmo tempo também um controle maior sobre as pessoas e as coisas, né? E aí a gente vai ver surgir possivelmente ondas de violência, já que é um ascendente Marte. Esse Marte faz uma quadratura exata com Plutão, né, na 10, então crise com relação à autoridade, dificuldade de receber ordens, né, discussão sobre o que é liberdade individual e o compromisso coletivo, né, que sem dúvida nenhuma a gente tem aí uma conjunção, né, uma conjunção não, uma conjuntura, Netuno, Lua e Quirón dentro da casa 12 aí, né, em peixes, né. E isso fala muitas coisas, além de coisas que são urdidas, as escondidas e tudo mais, a gente também tem uma parte boa aí que é possivelmente a chegada da cura, um destrancamento, né? Até porque faz um sextil muito legal com essa conjunção, né? Então, um destrancamento e tudo. A gente só não pode esquecer e perder de vista que Plutão está muito próximo dessa conjunção. Não faz 7 graus, é um pouco amplo isso daí, né, já que Plutão é um planeta lento, mas de qualquer maneira eles ocupam a mesma casa, ainda que em signos diferentes. E nesse contato que ele faz com o Marte, eu acho que a gente vai ter aí algumas pressões muito fortes, né, umas discussões muito fortes. Eu acho que um dos temas que será trazido de uma forma, já está sendo, né, e eu acho que a gente vai ver isso acelerar, é a questão ambiental. Essa não dá mais. Urano em Touro já vem trabalhando essas questões, trazendo isso, né, chamando isso para cima, né, para essa discussão. A gente tem um trígono legal aí do Urano e a Lilith, né, com Sol e Mercúrio. Essa Lilith aí grudada no Urano fala um pouco desses vazios, dessas dificuldades de entendimento mais coletivo, das questões dos recursos, né? Então essa Lilith, acho que ela entra aí trazendo o que precisa ser resolvido, né? Porque a Lilith tem essa função, né, no mapa. Ela fala dos vazios, das coisas que você deixou de resolver lá atrás e que você precisa resolver agora, já, né? Não dá para adiar mais. Então, essas questões de recursos naturais, recursos monetários, recursos de valores mesmo, né? Já que a Vênus vai estar aí incluída em Sagitário. Então, eu acho que a gente vai ter que realmente trabalhar essas questões ontem, né? Chegar perto do problema que já deveria estar solucionado. E aí, né, por que eu estou falando isso? Porque o Urano está em Touro. Touro é um signo, né, que vai falar sobre alimentação, habitação, recursos naturais, economia verde, né, é muito forte tudo isso. Eu sei que muita gente acredita que Aquário é a salvação, né? Não quero tirar essa ilusão de ninguém. Aquário é um signo dinâmico, é um signo que traz para discussão, ele é radical, ele quer respostas, ele quer respostas objetivas e claras, até porque ele vê mais longe, né? Não dá para ficar tapeando, né? Mas eu acredito também que nesse processo aí, dessa necessidade de clareza, não é que ele seja ríspido,
mas não existe muita paciência, né? Apesar do touro ser um signo super paciente, eu diria que as camadas mais pacientes, mais tolerantes, não vão mais tolerar intolerâncias, não vão mais deixar o barco correr para um lugar que não se quer. E nisso é que a gente vê os conflitos acontecendo, tá? Eu quero lembrar lá atrás, né, que para chegar ao Renascimento nós passamos por uma série de questões lá, né, no século XII, XIII, XIV, né, quer dizer, uma série de coisas que aconteceram para a gente chegar no Renascimento, né, a peste negra, muita mortandade, é como se esvaziasse as pessoas de coisas que elas acreditavam antes para elas enxergarem uma outra realidade, e isso nem sempre é um processo delicado, né? Aliás, nunca né? É um processo um pouco mais duro, no sentido de que você tem que ir atrás, né? Não dá mais para... As situações vão estar muito colocadas. A gente já está vendo isso acontecer. E eu acho que a tendência aqui é acontecer bem mais, né? Eu diria que nesse conjunto aí contribui também esse Netuno, né, em quadratura ainda com os nodos, né? E que faz assim, como vamos tirar o véu, você não pode mais se iludir, né? Ou ao mesmo tempo é uma tentativa extrema e última de tentar modificar, pintar de rosa a realidade, né? Mas sem muita chance de sucesso, até porque os nodos, né, em Gêmeos e em Sagitário, eles são objetivos, eles enxergam também, né? Eles não se deixam tanto nublar por esse Netuno, né, em Peixes, apesar desse Netuno estar bastante forte, principalmente estando na casa 12, né? Eu acredito, eu vejo mais aí uma necessidade de realmente desmistificação dessas questões com relação à vacina, à cura, ao destravamento, né, desse isolamento. É claro que isso não acontece do dia para a noite, nós estamos falando de uma conjunção que se inicia, mas ela tem 20 anos, né? E depois, somado os outros ciclos, vão ser quase 200 anos para que ela se resolva. Claro que a gente não vai ficar 200 anos preso dentro de casa, eu espero, né? É uma questão, essa questão da natureza, essa questão dos desvios todos que a gente, nesse último ciclo de terra, nós fizemos, né? Porque eu não acredito assim que a gente mude, não que a gente não mude, claro que a gente muda, mas eu não acredito que um ciclo transtorne completamente o anterior. Eu acho que, na verdade, é um acúmulo de coisas que vão evoluindo, se reajustando e tudo mais. Sem dúvida nenhuma, todo o momento do capitalismo ele foi importante para o desenvolvimento de uma série de coisas, mas ele passou do ponto, vamos dizer assim. E esses 200 anos é que eu acredito que é um pouco por aí. Você vai, evolui, cresce, acontece, mas às vezes passa um pouco do ponto, luz e sombra, né? É necessário que o ser humano, né, que nós, né, consigamos entender determinados valores, introjetá-los, para que a gente evolua pessoalmente. Eu acho que a gente evoluiu muito em questões de uma série de ordens, né, econômica, financeira, política. Estou dizendo isso porque a gente saiu de regimes autoritários, de realeza, né, e tudo mais, e chegamos à democracia. Perfeitas não são, claro que não, mas eu acredito que nesse próximo momento a gente vai buscar uma coisa um pouco mais distributiva, tá? E esse é um processo que não acontece de repente, que vai com muitas idas e vindas. E não acho que a gente vai apagar o capitalismo, que a gente vai jogar todos esses anos de conjunção de Júpiter e Saturno em Touro no lixo. Não, né? Em Touro não, perdão, em signos de terra, no lixo, não. Eu acho que tem coisas importantes aí que precisam ser reformadas, mantidas, mas evidentemente que com a visão aquariana, ou serve para todos ou não serve para ninguém, né? Essa Vênus em Sagitário sugere uma necessidade de novos acordos, tá? De novas formas de chegar a consensos, tá? Baseados numa verdade maior, né? Também tem essa Vênus em Sagitário, tem muito a ver com a questão da economia, a necessidade de crescer, de ser planejada, de descobrir um caminho para que ela possa, né, evoluir, né? E acho que aí entra
nesse quincúncio aí com Urano, uma necessidade de estar chamando a atenção. A economia vai crescer, precisa crescer, mas em que bases, de que forma? Tá? Então, também ao mesmo tempo, né, essa Vênus com Urano, ela chama atenção para a gente ter uma maior criatividade com relação aos recursos. Por isso, eu acho que a economia verde é uma realidade que tem que se fazer presente, urgente já, ontem, né? Não dá para esperar mais, né? As questões das habitações, a maneira do desgaste que a gente usa os recursos, né, na natureza. Essa Vênus pede que a gente tenha um pouco mais de criatividade nesse sentido, nessa relação aí um pouco incomodativa com Urano. Tipo, isso é legal, é importante, mas vem cá, quanto de água você vai gastar para fazer isso? Quanto de, enfim, né, de equacionar os recursos de uma maneira lógica, tá? Em que tenha o melhor proveito, de uma forma que você não atrapalhe muito a natureza, né? Eu acredito muito na cura dessa, né, da Covid, das vacinas, enfim, tudo mais, porque Quiron está muito bem aspectado aí, né? Tanto com a Vênus como com a conjunção Júpiter-Saturno, tá? Ele tem um aspecto aí um pouco tenso, né? Com o Sol e Mercúrio. Mas eu acredito que é no sentido mesmo, as autoridades têm que comunicar a verdade. As autoridades têm que falar a verdade, o que tem que ser falado, o que tem que ser visto, né? Apressa um pouco a responsabilidade, né? Apurar responsabilidades. Eu acho que é nesse sentido aí que eu vejo isso daí. É claro que esse mapa que eu fiz, gente, eu fiz para o Brasil. Então eu acabo olhando mais a realidade do Brasil no sentido momentâneo, né? Eu pretendo ainda fazer um outro vídeo para vocês, um vídeo em que eu coloco esse mapa dentro do mapa, né, da independência do Brasil, para a gente tentar fazer um estudo aí, pensar um pouco como é que seria isso em termos históricos, né, da nossa história mesmo, o que a gente estaria trabalhando nesse momento, né, em termos mais gerais, assim, da história própria da gente. Aqui eu falo um pouco mais sobre essas questões do que está muito premente nesse mapa agora, né? Uma outra coisa ainda que eu queria falar com relação a esse mapa é essa questão do tempo, tá? As pessoas falam muito da importância de Aquário, de Urano, eu acho ótimo tudo isso. Mas uma das coisas que Urano faz acelera as coisas. O Urano, ele não pergunta muito, né? Muitas vezes ele vem, passa uma rasteira, tira as coisas que você não precisava mais, mas você ainda não tinha essa consciência. Então, essa velocidade, essa pressa do Urano, às vezes, né, no caso que tá, por que eu estou falando muito de Urano e de Aquário? Porque não só a conjunção é em Aquário, né? Como Saturno está muito bem aspectado, isso eu acho legal, porque Saturno em Aquário está no seu domicílio, né? O Júpiter aí fica um pouquinho mais atrás, mas aí o Saturno ele estrutura um pouco as coisas para que as coisas não percam a razão de ser, né? Não desembestem num caminho que às vezes vai ser o oposto demais, porque Urano faz isso, né? Urano e Aquário faz você ir para o outro lado, que isso é importante, mas às vezes te afasta muito do seu próprio centro. Então, com Saturno aí envolvido, eu acho que isso fica um pouco mais amarradinho, isso eu acho bom. Mas o que eu queria falar dessa pressa, dessa rapidez, né, dessa aceleração das coisas, é porque não vai ser, né, nos momentos de ar, né, nos signos de ar, essa conjunção acontece, ela traz muitas incertezas também, uma certa instabilidade, ansiedade, né? E isso eu acho que é importante a gente procurar meios de contrabalançar, tá? E como é que a gente contrabalança isso? Eu acho que primeiro é um momento de reflexão não passiva, mas refletir de forma objetiva e clara sobre tudo, sobre como você tem se comportado, seus valores. Eu acho que essa conjunção em Aquário, ela não permite mais
que você se prenda, né, se afogue em preconceitos, em imprecisões, né? Eu acho que isso vai estar muito premente. Então, eu acho que um verbo que cairia muito bem nesse processo todo é meditar e refletir, né? A meditação no sentido de você ir para dentro, né? Para conseguir clarear o que está fora, né? Porque com esse Netuno envolvido, a gente precisa tirar esses véus. Acho que isso é muito importante, né? Todas as épocas têm suas vantagens e desvantagens, seus desafios e seus bônus, né? Eu acho que o maior desafio das eras aquarianas, né, não das eras, não vou colocar assim, né, vou colocar dessa conjunção em aquário, é que normalmente dos signos de ar, quando ela acontece em aquário, são momentos de quebra mesmo, tá? Em Libra é um pouco diferente, em Libra tem quando cai no signo de Libra, essas conjunções elas buscam uma negociação, em Gêmeos também, uma parceria, alguma coisa assim, mas em aquário elas costumam ser um pouco mais radicais, principalmente quando o Mercúrio está envolvido, Marte está envolvido de uma forma tão contundente. Né? Então as coisas vão ser duras, vão ser colocadas de uma forma que não dá para esperar. Mas até é verdade, tem muitas coisas que acontecem na nossa sociedade que já passou do ponto de ter sido modificada, né? Passou do tempo já de ter, como é que eu vou dizer, de ter, nosso passado precisa ser deixado no passado, tá? Tem uma quadratura aqui entre o ascendente e a roda da fortuna, né? Que fala justamente disso, né? A gente tem que parar com um pouco dessa visão de querer olhar para trás, de querer voltar ao que era. E digo isso até mesmo com relação à própria pandemia, né? Porque se a gente continua, que a gente não vai mudar do dia para a noite, de perceber que que a natureza precisa da gente, que a gente não pode mais fazer o que está fazendo, a gente ainda vai continuar muita devastação, ainda vai continuar muita queimada, ainda vai continuar muita seca, né, a natureza está reagindo a tudo aquilo que a gente foi fazendo ao longo desses anos, né, principalmente desses últimos anos, tá? E é evidente que isso tem consequências, né? Então, o que eu acredito é que a gente precisa realmente buscar um caminho em direção ao outro, né? Eu acho que alguns símbolos de Urano representam, né, uma energia, né, um círculo com uma seta para fora, diferente de Marte, que a seta é para o lado. Um ponto e uma seta, mostrando que, né, e esse é o eixo Leão e Aquário, né? Leão e Aquário é o eixo do amor, né? É o eixo daquilo que eu concentro, Leão, e aquilo que eu expando, que eu distribuo, né? Urano, Aquário, rege a circulação sanguínea, essa coisa toda, né? Então é o doar nesse sentido. Ele não é um signo como Peixes ou como Netuno, que é empático. Aqui Urano ele busca essa empatia sim por causas, né? Por questões, né? Não é pessoal. Eu até enxergo a dor do outro, mas essa dor contida dentro de um contexto, né? Então assim, eu não vou olhar para a dor do torturador ou do policial que mata, né, ou até dessas famílias. Não que isso não tenha que ser feito, tá, gente? Eu tô falando assim no sentido de eu vou olhar aquele problema do racismo estrutural, entendeu? Aquário e Urano, eles olham para as coisas de uma forma, como eu posso dizer, de uma forma social, né, de uma forma coletiva, não necessariamente individualizada. Isso é Peixes. Peixes vê o sofrimento individualmente, mas Aquário e Urano, não. Né? Por isso, e às vezes ele é frio, né? É um signo um pouco mais frio, porque ele precisa cortar determinadas coisas e ele não pode ter tempo para ficar de luto. Né? Então, eu acredito que a gente, acredito não, tenho certeza, né, que a gente precisa não se deixar levar, né? Porque por que Urano e Aquário durante muito tempo foram tidos como signos, né, como símbolos do radicalismo,
E aí até muitas vezes atribuídos ao radicalismo de direita. Não estou dizendo que tem a ver não, tá? Mas estou dizendo por isso. Porque dessa frieza, né? Dessa maneira de olhar as coisas de uma forma do coletivo. Se você olhar de perto o próprio socialismo, o comunismo, não é o indivíduo que conta, é o todo. A liberdade não é mais aquela liberdade individual do capitalismo, né? Porque ela acabou levando muitos egos a um patamar que acabou afogando outros tantos, né? Então, eu acredito que nesse processo, a gente está entrando em ar, é importante essa coisa toda, mas assim, é uma energia que a gente vai começar a experimentar de uma forma diferente daquela que a gente experimentava. E que ela precisa ser conquistada, assimilada, né, organizada dentro da gente também, né? Eu não acredito que a gente vai acabar com tudo que estava lá atrás, mas acho que a gente vai dar alguns passos adiante, porque eu acho que os ciclos existem para isso. Os ciclos é o trabalho da evolução humana, psicológica, social, emocional, da Terra mesmo. Tá? Então acho que a gente precisa ter essa noção de que esse movimento em relação ao ar é muito importante. Tá? E a gente precisa, na verdade, nesse processo evolutivo, cada vez trabalhar essas questões de uma forma mais alta, né? Mas para que a gente possa ir nesse salto quântico crescendo e crescendo todos juntos, né? Para que não seja uma época também que cada um fique com o seu aparelhinho de celular, como a gente já está vendo, né? Isolado do mundo do todo, né? Só se comunicando por vias, né? O abraço ele ainda é importante e vai continuar sendo, e a gente precisa conquistar esse espaço também. Bom, eu vou voltar aqui outras vezes para falar um pouquinho mais de forma individualizada de alguns assuntos dessa época que vai inaugurar agora, né? Não é a era de Aquário, mas enfim, vai ter toda uma energia muito aquariana no ar, tá bom? Eu fico por aqui, um grande beijo e bom fim de ano para vocês. Tchau, tchau!